Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje nós vamos falar sobre o 13º episódio da terceira temporada, Life Support. E hoje, aqui com a gente estão Luiz Castanheira. Olá, Luiz. Boa noite, pessoal. Bom estar aqui. E em sua primeira participação aqui no Balde do Odo, vamos receber Carlos Santos. Seja muito bem-vindo, Carlão. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, quando me falaram que era a melhor série de jornada, eu achei que era a série clássica, mas tudo bem, tá valendo. Legal estar aqui, primeira vez falando no Balde do Odo. É bom estar no balde. Vamos lá, vamos bater papo. Obrigado pelo convite e muito legal estar aqui com o Luiz Castanheira, que é o cara aí que me introduziu no bom sentido nesse mundo do Trek Brasilis. Valeu, vamos lá. Bom, Life Support. A gente tem aqui a história do Christian Ford e do Roger Soffer, o roteiro do Ronald D. Moore, e foi dirigido pelo Reza Baidi. O Reza Baidi já tinha dirigido, o Civil Defense e o Past Tense Parte 1, e ainda virá a dirigir o Visionary e o Paradise Lost. A ideia principal da história do Christian e do Roger era fazer uma história baseada no Frankenstein de Mary Shelley. Seria uma história genérica, com embaixador para negociar um acordo com os romulanos sobre a zona neutra. Só que aí, a hora que o Ronald D. Moore começou a escrever o roteiro, ele viu que não estava funcionando, porque ele queria que fosse mais sobre o Bashir, só que a história acabava sempre com um foco maior no embaixador. Só que nesse caso, esse embaixador ninguém ligava, porque ele não era ninguém conhecido. E daí, no fim, veio a ideia de alterar um pouco a história. No início, eles até pensaram no O'Brien, em matar o O'Brien, porque tinha rumores que talvez o Colmini fosse querer sair para focar mais em filmes, mas aí o Colmini garantiu que não tinha intenção nenhuma de sair, ainda bem. E aí pensaram no Barrel, porque eles já não estavam gostando da relação dele com a Kira, não sabiam o que fazer com o personagem, para onde que esse personagem estava indo. No fim, meio que até já estavam sabotando o personagem, né? A gente vê em Fascination que foi uma avacalhação total com o coitado, e aí a história acabou sendo com o Barrel. Gozado, eu fazia muito tempo que eu não via esse episódio, e esses últimos dias eu estava lendo sobre ele, vendo os reviews, vendo o que o pessoal estava falando, e a maior parte das críticas não eram muito positivas. Aliás, a maior parte não era nem um pouco positiva. Mas assistindo, eu não achei tão ruim, não. Eu acho que é um episódio que ele sofre de algumas coisas. Talvez o pior problema dele seja que, assim, a gente não consegue entender qual é a intenção dele. É sobre o Barrel e ele se sacrificando por um bem maior? É sobre a Kira perdendo seu amor? É sobre a Kaiwin manipulando os outros para os seus benefícios próprios? É sobre o Bashir, assim, no limiar ali da ética? Ou é sobre o futuro da relação entre Bajor e Cardácia? E aí acho que o Ronald D. Moore não conseguiu, na realidade, elaborar nenhum deles mais profundamente. E aí eu acho que a sensação é de um grande desperdício, que várias coisas poderiam ter sido discutidas mais aprofundadamente, acabaram sendo muito simples, muito rasteiras, e aí você vê o potencial perdido. Carlão, você teve essa mesma sensação com esse episódio? Ou a sua sensação é totalmente diferente do que eu coloquei aqui agora? Não, eu acho, inclusive, que você deve estar andando muito com Salvador Nogueira, porque você está pegando aquela aura de gostar, né? Esse episódio ele é muito complicado. Por tudo que você falou, ele quer fazer um monte de coisa e não faz nada direito, e a gente fica sem saber para que lado que ele vai. E ele não vai para lugar nenhum. Somando-se a tudo que você falou, aí começa a ver alguns outros problemas. Uma quantidade de tecnobubbles é um negócio complexo. Quando é um tecnobubble médio,
médico, é pior ainda. Aí você tem o Bashir explicando o que ele está fazendo, e aí a gente junta o Tecnobabble com diálogos positivos. A gente tem um tratado de paz com Cardassia. Não sei de onde é que saiu esse tratado de paz, porque Bajor não está em guerra com Cardassia. E, na verdade, que houve uma ocupação quando eles entenderam que o custo político para aquilo, para manter aquela ocupação, era maior do que ficar lá, eles foram embora, mas não tinha guerra. Então, não sei que tratado de paz é esse. E aí eu até entendo que, de repente, a gente pudesse assumir que Bajor, e por motivos de orgulho e de autodeterminação, de repente tentasse posturar algum tipo de acordo, por exemplo, com Cardassia, para tentar talvez trazer de volta presos políticos e não envolver a federação nisso, porque até esse momento essa relação com a federação ela ainda era muito tênue, e também a Kaiowyn embarcasse nessa por benefício próprio, mas também não faz muito sentido essa história não é que não faz sentido, eu não consigo comprar essa ideia. E aí, eu pelo menos não compro a ideia do tratado, não compro o senso de urgência e essa necessidade toda de ter o Barrel ali fazendo essa ponte. Então, é um episódio que ele planta muitas coisas, não vai para lugar nenhum, e aí a gente acaba puxando mais os defeitos. E ainda tem essa historinha meio sem sal do Nog com Jake, que ainda acaba complicando um pouco mais a questão ainda. É uma outra coisa que vai tomando o tempo do episódio, que eu também nem sei se ele faria bom uso desse tempo, mas que é igualmente chato. Me parece, pelo menos, essa questão do Jake com o Nog, ela é mal colocada e mal resolvida, né? Provavelmente a gente deve falar um pouco mais disso lá na frente. Mas é um episódio que você entra e sai dele, gente, o que eu estou fazendo aqui, né? O que é isso? Então, eu tive uma percepção diferente da sua, assim. Eu não o vi há muito tempo, e eu revendo agora, eu achei ele pior do que da primeira assistida, por conta dessas questões que a gente colocou aqui. Eu achei ele bem ruim, assim, bem esquecível, inclusive. Agora, eu acho até que, não enquanto, digamos assim, não é um grande episódio do Bashir, mas eu acho que se alguma coisa se salva aqui, talvez seja um pouco a atuação do Siddiq, e em alguns momentos ele me convence. Embora me parece que a questão dele propor a cloroquina lá para poder manter o Barrel vivo, também até aí já seja uma questão. Ele vai propor um remédio que sabe que vai matar o cara, então isso também é muito estranho. Tem várias coisas estranhas nesse episódio. Entendeu? Eu acho que o episódio é produto dele originalmente ser uma coisa meio genérica, eu acho. Aí eles foram tentando acertar com projeções. Você tem o tratado que a gente não tinha ouvido nada a respeito. Aí você poderia, não ouvi nada a respeito, mas a gente vai ouvir agora. Legal, mas não ouve. Você pode entrar no mérito de reparação de guerra, da ocupação em si, retornar os orbes, retornar prisioneiros políticos, prisioneiros de toda sorte. Você pode entrar em negociações desse tipo, mas dizer que é tímido já estaria sendo elogioso ao episódio. Dizer que essa parte é tímido, sei lá, o Cardassiano, sei lá, fala meia dúzia de frases. Perhaps you didn't hear me. There are no Bajoran prisoners left in Cardassian hands. Maybe we should redefine our terms. Perhaps there are no official prisoners. But are there a number of, shall we say, detainees? There are, of course, people being detained at the Justice Ministry for crimes against the state, but that is a discussion for another time. Now, I would like to discuss what you've called war reparations. We would be willing to pay for the destruction of all Bajoran property incurred during our occupation, as long as you would be willing to return to us all Cardassian property and equipment left behind on Bajor. Então a gente não sabe de onde veio isso, aqui a gente não tem nada demais. O fato dos religiosos estarem discutindo algo que deveria ser discutido por diplomatas, em princípio, né? A gente teve em outros momentos também a política bajoriana muito junta com a religiosidade, mas aqui é meio extremo. Você tem a Kai e o Vedek aparentemente tomou alguma iniciativa, surgiu alguma oportunidade dele ter essas conversas com esse cara. Ou seja, você está projetando isso, está projetando o embaixador no Vedek e está colocando a Kaiowyn junto, tentando fazer funcionar uma história também com a Kaiowyn, com elementos mais tradicionais de como a personagem opera. Fazer
funcionar com as peças que já existiam no tabuleiro e adaptando algumas, estendendo algumas. E isso acaba sendo muito ruim. A gente não sabe bem o interesse, o quão bem isso poderia fazer para a Bajor, assim, de coisas muito, muito superficiais, um pouco abstratas. A gente não vê o benefício, porque o cara realmente está dando a vida por aquilo ali. Isso é uma coisa... E até exatamente como é que isso seria explorado no futuro, não tem nada muito claro para mim, seria algo importante para a série eventualmente, também não é muito claro isso. Então a gente fica meio sem... Fica uma coisa meio morta. Aí você, mas legal a Kira, tem impacto na Kira, mas ao mesmo tempo a gente nunca comprou muito o relacionamento dos dois, a menos de alguns momentos aqui e ali. E o último segmento em que eles estiveram juntos foi uma desgraça, o já citado Fascination. Aí você tem a questão do Bashir, o Bashir operando como médico, sendo muito habilidoso, mas também indo para um terreno cada vez mais escorregadio ali. Eu acho que ele, eticamente, ele só falha na última etapa, na etapa que geralmente é aquela que você pede o parente mais próximo assinar algum termo, ou o paciente já deixar assinado algum termo, quando ele está mentalmente, psicamente comprometido para se salvaguardar, se resguardar. Então acho que ele só falha um pouco ali. Mesmo que as outras etapas tenham sido assim, discutíveis, né, porque a gente nunca sabe muito bem porque realmente o Boreal está fazendo aquilo tudo, né? Você não consegue vestir a camisa do Boreal, tentar sentir, não, ele está basicamente cometendo um suicídio aos poucos ali, porque é uma coisa muito mais importante do que ele, você só tem coisas que não entram em foco nunca. E isso é uma coisa bastante problemática ao longo do episódio. Então eu até acho que eticamente o Bashir, ele está relativamente salvo até essa última etapa. Ele deveria ter a etapa que é a substituição do cérebro por dispositivos positrônicos. E isso eu acho que abre uma caixa de verme muito grande. Eu acho que se a gente olhar, pegar algum episódio aqui e ali de Star Trek, isso aparenta ser um poder demais. Parece ser uma tecnologia poderosa demais e talvez alguns episódios que se quebrem devido à existência desse tipo de tecnologia e eventualmente ser reutilizado. Parece um pouco demais o que ele conseguiu e o que é sugerido ao final do episódio que ele poderia conseguir. Fora algumas cochiladas na direção da coisa do Stasi, a enfermeira lembra, mas ele ficou sem oxigênio no tempo, mas ele estava em Stasi. A forma como isso é apresentado, você tenta pescar intelectualmente como algo que faria sentido na tecnobaboseira da vez, mas como apresentado é muito ruim. Caramba, esses caras vão dar um choque no defunto, o defunto vai levantar, sabe? Fica estranho pra caramba como apresentado. Muito, muito estranho. E a tecnobaboseira toda é esquisita. A droga que vai ajudar a parte circulatória e vai estragar o resto, aí o cara vai substituir os órgãos, sei lá, fica complicado. Mesmo que a gente queira eticamente salvaguardar o Bashir, acho que dá até, excetuando a parte final, é um negócio meio complicado, é praticamente um exercício ali de extremo, não se diria de sadismo, mas um exercício ali em extremos que a gente não tem muito por que isso está sendo feito, com que propósito, você entrar ali na história, você vê meio que de longe, é uma coisa muito triste, uma coisa muito pesada, todo mundo sério pra diabo, exceto a história secundária que a gente chega lá daqui a pouco, mas muito sério, mas você não entra ali, porque as coisas não estão bem postas. As coisas estão meio... Você começa a ver as falhas, né? A gente não se envolve muito com o negócio. A maioria dos atores está compenetrado ali, está tentando fazer o melhor e tal. O diretor tem seus momentos também, mas é difícil você entrar nessa história se importar. E a história secundária, eu diria que é uma história que estaria mais em casa ali algum pouco tempo depois daquele, eu acho que é do Negas, em que o Sisko percebe o Nog, descobre que o Jake está ensinando, eu imagino até hoje, que é o padrão federado de linguagem para o Nog, e alguma coisa ali depois, eu estava errado e tal, vocês têm uma ligação. Eu acho que estaria melhor, esse material estaria melhor ali. Aí você tenta levar na esportiva, não, mas é um Ferengue
ferengue, tem cultura diferente, entendeu? Mas você joga isso e ao mesmo tempo o Nog não fala nada da cultura federada que o irrite muito. Isso me parece vazio. Se você parar pra pensar, o Jake já teve um caso, ele já teve um caso com a mulher mais velha, vamos colocar assim o termo experiente, não no sentido pesado da coisa, a mulher mais vivida, e aqui ele tava com uma menina e tal, então ele tava tranquilo ali, tava no domínio da situação. Inclusive tem quando a menina que convida o Jake, quando o Odo e o Brian saem ali da sala do comissário, o Jake tá olhando ali pra menina indo embora, tá de boa ali. E mais uma vez, como lá no Jem'Hadar, o Nog, mesmo que a gente fatore aí coisa ferengue, fatore alguma imaturidade, o nível de maturidade do Nog continua muito aquém do nível de maturidade do Jake. Ainda mais com o Siroc crescendo muito em estatura, e esse plano fechado no rosto dele olhando para a menina como quem está sabendo o que está fazendo ali, digamos. Acaba soando mal, acaba soando fora de época, e mais do que tudo, eles colidem com a seriedade, aquela seriedade quase monotônica da trama principal, e não ajuda o episódio, prejudica mais ainda o episódio. Então esse aí foi bem áspero, assim, eu diria. Só para duas coisas que desculpa interromper aqui, mas assim, uma coisa que enquanto eles falavam me ocorreu, assim, em momento nenhum eu vi ninguém perguntar sobre a família do Barrel, aí quem estava decidindo o que ia fazer com ele era Caio, a Kira, muito depois, o Sisko, e ninguém comentou nada sobre a família dele. E uma outra questão, num determinado momento, em que eles apontam ali para a questão em que o Cardassiano, ele comenta sobre a questão dos equipamentos cardassianos que deveriam retornar, me pareceu muito óbvio que eles iam jogar isso em cima da própria estação Deep Space Nine, e o assunto morre. Então, assim, esses dois pontos que me ocorreram aqui, que também assim, é mais uma questão, me parecer que eles iam jogar esse ponto e depois o assunto desaparece. E esse aqui, em momento nenhum, nem se comenta, não, o cara não tem família, tá tudo bem, mas não, fica lá Kaiwin, o Sisko e a Kira decidindo o que vão fazer com ele. Mas era só isso que eu queria pontuar aí em relação ao que já foi falado. Inclusive, eu falar essa coisa, porque essa cena, histórias como essa eu já vi em diversas séries médicas, existem ali em diversos sabores similares, tratamentos experimentais, coisas assim do arco da velha, tipo a cisão de um hemisfério cerebral, a amputação mediana do corpo humano, coisa do arco da velha, assim, entre outras coisas experimentais. Mas sempre, pelo menos que eu me recordo, dá para ter um sentimento de que vai aparecer ali. Tem uma cena que tem o proxy ali, tem a mulher, o esposo da pessoa, a filha, que geralmente está meio fora ali da órbita do pai, se juntou ali naquele momento difícil. Sempre tem uma pessoa que vai autorizar. Então ali no fundo eles usam a Kira como proxy. Então mais uma vez, uma história que ao invés de respirar, ganhar corpo, e você buscar na pessoa um familiar, porque ele está querendo dar a vida, digamos, que o foco, quando você fosse reescrever esse negócio, digamos que o foco fosse o Bareil, tipo, joga a história B fora, o foco no Bareil, eu vou ter que engordar isso aqui, eu vou ter que falar com ele, eu vou ter que, sei lá, botar um flashback, botar um parente, eu vou ter que melhorar isso aqui, eu vou ter que mostrar o que aconteceu, por que isso é tão importante, e daí vai, tá entendendo? Aqui não, aqui você tem a pessoa próxima dele é a Kira, que vai dar o papo, não, Julian, então, faz aí a parada e tal, mete ali o negócio positrônico e, ou seja, uma super simplificação do negócio. É uma cena que normalmente existe nesse tipo de episódio e aqui é simplificada. E a coisa que o Carlos falou também, quando ele fala isso, realmente eu pensei, acho que qualquer pessoa negociando pensaria, até o Sisko falaria algo tipo, Eminência, eu acho que ele tá querendo pegar a estação de volta, tipo, jogar uma dessas. Aí você tem outro problema, porque a Kai é apresentada como alguém muito inábil. Tipo, você pode até, não, ela é inábil por, digamos, para mostrar que ela é mais traiçoeira do que hábil politicamente. Ok, mas ela é apresentada aqui de uma maneira muito tosca, muito enrolada, muito frágil, muito por fora do negócio. Então isso aí
eu achei meio exagerado, entendeu? São poucas cenas, mas ela é apresentada assim aqui, essa coisa de se pendurar no Burial. Não, Burial, ou seja, talvez uma maneira mais forte de insistir. Talvez o próprio Ron Moore colocou essas partes para, tipo, se o cara não fizer, não vai rolar, mas também a gente não sabe o quão bom seria, quão importante isso, ele conseguindo. Então fica nessa coisa, né? Fica devendo mesmo, infelizmente. Bom, como diria Jack, vamos por partes. Vocês falaram tanta coisa. Tá suave. Vamos começar a pescar aqui agora. Eu vou falar, acho que rapidinho, da história B, que acho que não tem muita coisa para se falar, mas eu realmente acho que ela, no fim, ocupa um espaço precioso, que a gente poderia ter tido poucas cenas e que teriam feito a história A fazer muito mais sentido. A gente já chega lá. De várias coisas que vocês colocaram muito bem, que são esquisitas, que fica sem sentido, que a gente fica sem entender. E acho que com pouquinhas coisas, eu acho que teria sido muito melhor. Eu vejo, assim, que nessa história do Nog e do Jake, foi muito desproporcional a reação do Nog na hora do encontro. Boy, Jake, she talks a lot for a female. Excuse me? Vriska, weren't you telling me your uncle runs a bar in Oceanar 6? You know, Nog's uncle runs this bar. Is that right? Let's not make foolish conversation. Just sit there and look beautiful. Nog, what do you think you're doing? I think I know how to handle female. Jake, you know, I've been thinking, after we're done eating, we could take the females to the Hollow Suites. I've borrowed one of my uncle's private programs. The Massacre on Ferris 6. We could spend an hour pillaging and looting the frightened townspeople. I don't think so. No one's asking you to think, my dear. Here, make yourself useful. Cut up my food for me. You must be joking. Não faz muito sentido do que a gente vem vendo dele, de repente ele querer dar uma de 100% ferengue ali. Primeiro que a gente pode pensar em Roma como os romanos. Por que ele vai achar que as meninas, não sendo ferengues, têm que agir como mulheres ferengues? Já começa daí. E ele não é um cara que chegou ontem de Ferenginar e que não tem a mínima ideia de como sejam as coisas. Então eu acho que ficou muito desproporcional. Eles quiseram causar uma treta entre os dois para jogar essa coisa da amizade deles, de que eles são capazes de serem amigos apesar das diferenças. Então eu acho que o Ron Moore acabou errando a mão aí, e ele mesmo faz o meia-culpa, né? Porque ele fala que ele gostou de escrever essa parte e que ele achou que estava legal, ele quis colocar isso meio que como um contraponto para a história A, que era muito pesada, tema muito pesado, então colocar alguma coisa mais light, mais descontraída, para fazer um contraponto. Mas aí ele disse que a hora que eles começaram a ver os deles, ele viu a besteira que tinha feito, que não tinha dado certo. Então, assim, acontece. A gente, às vezes, tem uma ideia, acha que ela vai se realizar de uma forma e acaba não dando certo, não é aquilo que se tinha visionado ali. Mas, assim, do tipo, aí a gente pode pensar, porque no próximo episódio, acho que é no próximo mesmo, né, no Heart of Stone, em que o Nog resolve entrar para a Academia da Frota. Então, talvez aqui ele tivesse num momento, assim, num ápice de afirmação do que eu sou um ferengue, eu vou seguir com todas as tradições, ou não, eu vou abraçar aqui tudo que eu aprendi da Federação. Então, talvez ele estivesse no momento. O problema é que isso não é visto. A gente não está na cabeça do Nog. O que ele está pensando? Por que ele fez isso? Então, acaba ficando meio que uma coisa ali assim que você fala, meu, esquisitão mesmo. Meio malucado mesmo. Agora, assim... Você pensar em termos de continuidade... E aí, além disso, eles não... Assim, foi meio que uma coisa assim, adolescente, né? Brigamos, né? Menino, não, beleza. Brigou, saíram no tapa, aí jogam uma bola no chão e saem jogando futebol e já esqueceram do que aconteceu. Foi meio que fizeram aqui, certo? Os dois brigaram e aí jogou a bola no chão ali na prisão e pronto. Já esquecemos um outro. E acabaram não discutindo mais profundamente a motivação. Tipo,
o Jake pede desculpas, quando na realidade quem tinha que pedir realmente desculpas era o Nog. Então acho que fica algo meio... Eu achei estranho meio raso. Tem uma coisa aí, Mary, se você me permite a interrupção, mas o que pega para mim, além disso que você colocou, mas o que pega para mim nessa questão aí pode ser uma visão equivocada minha, mas essa questão de como o Nog trata as meninas, para mim é muito pesado. Ah, tudo bem, tem a questão de diferença cultural e tal, mas independente disso, passa ali uma visão assim muito machista. E aí, logo depois, a passada de pano do Cisco em cima do assunto, sem sequer se preocupar com o que aconteceu, e não, vai lá, bate um papo, vocês são amigos e resolve. Para mim, aí eu entendo a leitura da época e uma série de outras coisas, mas mesmo assim, para isso eu já acho que era um outro momento. Eu entendo também a intenção da cena, mas não discutir esse ponto, para mim, é um problema. Passar um pano e seguir como se nada tivesse acontecido, isso torna a cena, para mim, um problema, entendeu? O Cisco focou na briga dos dois e não no motivo da briga. Ele simplesmente ignorou o motivo e considerou assim, colocou tudo no mesmo saco de diferenças entre ferengues e humanos e tudo bem. Realmente, é grotesco ali, né? O que o Nog faz, e a gente nunca viu ele agindo dessa forma. Pô, lá no começo da primeira temporada, quando tem aquela menina que vem de Bajor, que ela tem que fazer um tratado com a outra vila lá, tal. Pô, eles super de boa, conversam com a menina, tratam ela, o Nog quer impressionar a menina, tudo, e fica super feliz, porque é ele quem dá a ideia para ela de que ela poderia ter alguma coisa em troca para fazer e tudo, e nada, né? Agora, de repente, ele quer tratar as mulheres como trataria em Ferenginar, então fica meio esquisitão isso. E não dá nem pra dizer que ele tava com algum ciúme do Jake. Pô, o Pois cara arrumou porque não um pareceu encontro isso, duplo. Né? Ele arrumou um encontro duplo, tá ali de boa. Isso aí, entendeu? Eu não consigo encaixar bem o que foi pretendido aqui, sabe? Entendeu? É meio difícil mesmo. A cena em si é esquisita. Ele já teve experiência com outras females ali, da idade deles, de outras raças, de outras culturas. E eu não lembro exatamente dele ter agido de uma maneira tão extremada assim. Não é tipo um menino que acabou de chegar de Ferenginar e está acostumado a ver mulher sem trabalhar, sem ter fortuna, sem ter nada, pelado o tempo inteiro, submisso o tempo inteiro. Aí é uma coisa, mas não é o caso. Ele tá aí, ele serve o bar. Né? Ele tá com as Double Girls ali, ele tá com pessoas totalmente diferentes o tempo inteiro. Aí ele vai chegar, ele vai fazer isso. É meio estranho, meio aquele conflito, meio que, não, eu preciso de um conflito. Eu vou fazer assim, mas se separar a respeito, eu acho que não serve bem ao personagem e não conversa bem com o que acontece no episódio seguinte. Entendeu? É ruim. Em termos de continuidade aí, é uma bola fora mesmo. Talvez fosse melhor que não tivesse tido essa história B aí. Sim. Para pensar. E aquilo tudo, quando você tem uma raça como os Ferengues, que a utilidade delas é muito baseada em sátira, aí você começa, poxa, mas o cara tá ali, ele tá com essas pessoas, mas aí começa a sair da sátira, né? Começa a fazer parte do mundo, com uma coisa mais, digamos, mais fora da sátira, uma coisa mais humana, uma coisa mais direta, de relacionamento, de memórias acumuladas, de vidas compartilhadas, e você fica brigando com a coisa da sátira, e você acaba tendo dificuldade de ajeitar a escrita desses personagens. E aqui foi uma bobeada. A única explicação que eu consigo dar é que foi uma bobeada aí. Uma sátira, precisava do conflito e tal, e ficou ruim. Agora, com relação à história A, primeiro vou agradecer o Carlão pelo elogio por me comparar ao Salvador Nogueira. Fico extremamente lisonjeada, Carlão. E agora... vou incorporar aqui o Salvador. Obviamente que o episódio, se ele tem a intenção de ser bom, de discutir algumas coisas, ele deveria mostrar essas coisas. Mas eu vou fazer algumas observações que eu fiquei pensando aqui, desde quando eu reassisti o episódio hoje, de coisas assim, subentendidas, digamos assim, e que se eles tivessem não feito a história B, e eles tivessem colocado essas coisas aqui, o episódio ficaria muito mais interessante.
Eu acho que a maior parte dessas coisas tem a ver com o tratado. Eu acho que a parte mais fraca dessa história da gente realmente veio do nada esse tratado. Era uma coisa secreta e de repente acaba sendo assinado ao final do episódio. Eu acho que era uma história que podia estar vindo, ou ela não, talvez não tivesse sido assinada nesse momento, mas ele continuasse um pouco mais. Mas, por exemplo, a questão do Barrel, o porquê, né? Qual a justificativa dele querer morrer para ver o tratado assinado? Ele muitas vezes ele fala, não, é a vontade dos profetas, a vontade dos profetas. Se, por exemplo, tivessem mostrado ele tendo uma experiência com o Orbe, e o Orbe lá colocando que de alguma forma, assim, que ele interprete que é a responsabilidade dele de fazer esse tratado ser concretizado, de Bajor curar suas feridas com relação à Cardassia. Eu acho que teria sido, assim, mataria essa história. A gente não precisaria ficar falando, pô, mas por que ele tá arriscando morrer, a saúde dele e tal? Por que ele não aceitou de bate-pronto o que o Bashir estava colocando? Aí isso é um ponto do Barrel. Eu acho que teria ficado interessante se a gente soubesse a real motivação dele. E assim, para mim, a hora que ele fala, não, é vontade dos profetas, mais do que uma vez, na hora eu pensei, não, ele teve alguma experiência com o Orbe que colocou isso como o objetivo dele de vida ali, que para os bajorianos isso faz todo o sentido. E aí o negócio lá de, não teve nenhum familiar, tal, realmente, eles nunca desenvolveram um personagem suficiente para ter um background. A gente só sabe que ele, desde muito pequeno, ele foi acolhido lá pelos Vedecs e tal. Então a gente pode supor que, como muitos bajorianos, ele perdeu a família durante a ocupação. Mas, obviamente, aí a gente trabalhando pro roteirista. Então, coisas que se pode imaginar. E aí, no fim, a Kira ficou como era a pessoa mais perto ali que poderia dizer alguma coisa por ser a namorada dele e tal. Não sei, assim, não entraram nessa questão do legalmente, quem é que poderia realmente fazer esse papel. Mas, enfim, fica meio, realmente, assim, tipo, eles decidiram ali o destino do Barrel e o Bashir, no fim, acabou aceitando. Ele comprou aquela ideia, ele entendeu que era a vontade do Barrel. Esses dois pontos que você falou eram uma coisa que poderia ser feito com economia. Eu acho que ajudaria o episódio, né? Uma visão do Orbe e talvez ele ser órfão. Bom, aí eu acho que a questão da Win, eu acho que tem muita coisa legal que poderia ter sido tirada desse episódio, e um pouco aqui que a gente vê, eu acho que tem muita coisa que faz sentido do que a gente já viu dela. Eu acho que faz todo sentido ela fazendo uma conversa assim meio secreta com os cardassianos para tentar ali alguma coisa. Eu acho que o Barrel tinha uma motivação de querer um tratado no sentido de curar Bajor. Ele achava que Bajor precisava ter algum relacionamento, digamos, normal com Cardassia para seguir em frente. E que, obviamente, ali tivesse reparações pelo que foi feito, o retorno dos orbes era algo importante, mas que ele mesmo coloca para Win que deveria esperar um pouco, que seria pedir muita coisa, estabelecido uma comunicação melhor, para frente eles poderiam entrar nesse ponto, né, que eu acho que faz todo o sentido. E a Win, ela quer, assim, a gente fala, esquisito, como que a Kai Win está gerindo essa questão política que deveria ser feita por um governo cardassiano. Mas a gente tem que ver que é só no episódio Shakar que finalmente Bajor vai ter um governo decente. Até então é uma coisa provisória. E eu acho que, mais do que ninguém, talvez se o Barrel tivesse sido eleito Kai, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Ele não iria tomar esse papel para ele. Mas a Winnie, a gente sabe que lá mesmo no episódio Shakar, ela tá louca para juntar as duas coisas. Ela tá louca para ser primeira-ministra de Bajor e Kai.
E eu acho que aqui ela está forçando isso. Obviamente isso nada é dito, né? É uma leitura que eu faço do que eu vi ali. Não, tô entendendo. Eu acho que ela tinha um receio do Burrell tomar o lugar dela. Então ela queria que o Burrell ajudasse e ele fizesse todo o trabalho e que no fim, de alguma forma, ela ia fazer com que ela levasse a fama. E aí lá no começo, ela mesma fala, será que não foi sabotagem e tal? Mas eles abandonaram isso, não tinha tempo para ficar também colocando mais esse elemento. Não sei se eles tinham a intenção inicial de fazer alguma coisa assim e depois desistiram, mas de repente a gente pode imaginar ali que assim, o Burrell tomou a iniciativa, ela teve que se envolver, e eu acho que ela tem uma repulsa aos cardassianos, e talvez esse seja o motivo dela não conseguir lidar bem em discutir com o Tyrell sobre os pontos lá, e ela queria deixar isso para o Burrell, mas ela vê uma oportunidade incrível ao ter o acidente, se realmente foi um acidente, vamos supor que foi realmente um acidente, de que ela pode usar o Burrell, ela pode forçar o cara no limite, então ela não quer nem saber, você vê que ela é FDP mesmo, entendeu? Ela faz o cara fazer tudo pro cara se ferrar, o cara ajuda ela a fazer o negócio e aí ele morre. Então aí, quer dizer, ela se livra dele, porque já pensou se o Burrell não morre, se tá tudo bem com ele, e aí ele vai levar a fama de que fez isso por Bajor, que seria talvez algo incrível, e talvez ela tenha medo, daí o povo vai ficar falando, mas ela não tentaria ser primeira-ministra, né? Não, e aí questionar a Wynne, ela só cai porque o Burrell desistiu de concorrer, entendeu? Isso. E aí a posição dela estaria totalmente ameaçada. Então, assim, fica aquela coisa, foi um acidente ali e tal, e que ela, sabiamente, na maneira dela, se aproveitou. Então ela usa o Burrell ao máximo, e aí o cara morre. E aí eu acho que tem a melhor cena do episódio, e eu acho simplesmente fantástica, que é a cena do Bashir com a Wynne, depois que ele expulsou ela lá da enfermaria, e aí ele vai conversar com ela, que ele vai implorar para ela, não, eu preciso da sua ajuda, o Burrell não vai desistir enquanto ele achar que é obrigação dele te ajudar, tal, e ela, né, não quer arredar o pé. E aí ele ainda joga assim pro lado narcisista dela. Não, sem o Burrell você fica com todo o crédito e tal, porque eles sabem que esse é o perfil dela. But if I'm not mistaken, the decision regarding Burrell's treatment is up to him. Yes. As the patient, it is his right to make that choice. But I'm asking you to help me change his mind. Eminence, you're the Kai. These are your negotiations. Let this be your moment in history. Finish the talks on your own, and you won't have to share the credit with anyone. You say that as though success is guaranteed. Of course. If the talks fail, you'll need someone to accept the blame. A scapegoat. You're a coward. You're afraid to stand alone. Burrell's already made his decision, Doctor. I won't interfere. And, Doctor, I won't forget what you've said here. Neither will I. Só que daí ele percebe que, na realidade, ela ali tá querendo o cara como um bode expiatório, que é o outro lado dessa coisa. Que eu acho que ele percebe muito bem que a Wynne tá ali, ela sempre tem um plano B. Eu tô aqui, nós vamos fazer esse tratado. Se der merda, eu boto a culpa no Burrell. Foi ele que começou a conversar com os cardassianos, ele que tá falando com os caras faz tempo. Então, se der alguma merda, se não der certo e não sei o quê, a culpa é dele. O que é muito então você ruim, acha, né? Que o Burrell e ela estão operando à margem do poder político? E eu acho que assim, é um negócio deles ali, é um negócio deles e de mais alguns. Se der certo, ela empurra o cara embaixo do carro. Se der errado, né? Se der certo, eu levo lá e me dou bem, divulgo. E como não tem um governo, é um governo provisório, e que a gente lembra lá do começo da segunda temporada, que tá tudo meio zoado, depois do Jaroeste e tal, que os caras não conseguem se entender dessa parte, assim, a hora que a Wynne apresentasse isso, a Kai apresentando esse tratado, ninguém ia se opor. Entendi. Acho que
Então, eu vejo que ela estava ali e tem talvez uma justificativa aqui. Talvez a Wynn não pareça no seu ápice, assim, de que a gente a viu outras vezes, mas a Louise Fletcher estava super gripada. Não, então, dá assim, pra perceber. Entre cenas e outras, ela ia, nasalada. deitava, tal. Então, quer dizer, a pessoa não estava 100%, não conseguiram tirar dela 100% daquela Kai-Wynn má que você vê, assim, tal. Ela, às vezes, parece meio frágil, né, conversando com o Gul Turrell. Então, você fica meio assim. Pode ser que muito disso tenha a ver com o fato da atriz estar doente na gravação. Então, talvez se ela tivesse melhor, talvez ela tivesse conseguido fazer uma Wynn mais potente. Então você acha que eles estavam indo para a estação só para pegar uma nave para sair do sistema estelar ali? Não, eu acho que eles estavam indo para algum lugar e aí deu problema na nave e eles pararam em Deep Space Nine. Ah, ele já estava na nave que iria para o local. Eu acho que sim, Tá. Agora, do lado cardassiano é que a gente não tem informação nenhuma, né? Que do tipo, é meio esquisito pensar que só um Gul foi enviado para fazer um negócio super importante, falando em nome aí no caso é difícil acreditar né? que ele estava fazendo algo escondido, tá, né? Não acho que fosse algo escondido. Escondido é meio forte para o que a gente já conhece da sociedade cardassiana. Com certeza. Né? Então, assim, eu não acho que era algo escondido da parte dos cardassianos, mas eu acho que eles não iriam mandar um cara só, entendeu? Eles iam fazer uma pressão maior com relação a isso. Ou então eles achavam que talvez com um cara só eles pudessem talvez tipo assustar menos, parecer mais abertos à conversa e conquistar coisas que eles queriam. Que para mim, aí, eu acho que o que Cardassia mais queria era o domínio do buraco de minhoca. Voltar a administrar e aí a fica bem estação, claro, né? E aí fica bem claro na conversa do cara, o cara não nomeia que ele quer Deep Space Nine, e eu acho interessante isso, entendeu? E eu acho interessante o Cisco não levantar isso, falando, não, a gente não vai te dar Deep Space Nine, entendeu? Ele deixou quieto, né, isso daí. E o cara é toda a pinta de que ele quer isso daí, eu imagino. Óbvio. Então fica nessa coisa aí. Mesmo sem conseguir, eu não sei exatamente o que eles ganharam de volta no acordo. Né? Porque mesmo sem conseguir de assinar de volta, eles assinaram o tratado, que a gente não sabe nem exatamente que termos, né? Isso também dificulta. Talvez. Mas o que eles ganharam? O que eles teriam ganho? Fica meio... Então, a gente não sabe o que foi colocado exatamente. Mas, assim, talvez tenha saído barato para os cardassianos em relação ao que eles fizeram. Então, talvez Bajor tenha meio que feito uma anistia de todos os cardassianos que cometeram qualquer crime contra os bajorianos, talvez só dizendo, tipo, falando um perdão e pagando alguma coisa, entendeu? Porque daí ele encerra isso daí. E talvez algum ganho em termos de passagem ali pelo buraco de minhoca, sabe? Não seria nada difícil incluir isso, Mariana. Mas eu acho... A gente consegue pensar em maneiras econômicas de incluir essas coisas, entendeu? Mas voltando aqui, depois de um longo e tenebroso inverno, essa questão ela também é estranha por causa disso. Assim, eu acho que dava para salvar essa questão. A gente poderia ter terminado o episódio, ninguém fala nada, e lá no próximo episódio, olha, lembra aquele tratado? Agora vocês têm que dar Deep Space Nine, porque estava lá no papel. Eu fiquei esperando alguma coisa assim. Não, mas o Barrell já disse, ele já dá a letra, porque ele fala para a Wynn, quando a Wynn fala, e o negócio deles receberem tudo que era deles de volta, aí o Barrell fala para ele, não, isso daí eu já tinha conversado com ele e que não ia ter isso. Sim, mas aí, se a gente não vai fizesse... ter pronto, entendeu? Eu lembro disso, mas aí o que acontece? A partir daí, uma boa parte das... Aí eu estou querendo dizer assim, que salvar o negócio. Boa parte das conversas as conversas foram conduzidas pela Kai-Wynn. E vamos imaginar ali que houvesse um plano ali da Kai-Wynn para que ela, de repente, saísse como a
articuladora desse tratado de paz e tal. Ela, quer saber? Eu vou colocar isso aqui, não me interessa, eu não entendi por quê. Ele também não explica, porque ele não diz, eu não sei se o tema é esse, mas ele não explica qual que é essa reparação. O cara, olha, eu assino, mas eu assino mediante isso daqui. Ela, como nem o Cisco se tocou, não fez nenhum comentário, ela assina e daria para salvar essa questão lá na frente, falando, olha, a CAI conduziu dessa maneira e ela assinou dessa maneira e agora isso tem que dar Deep Space Nine. Não, mas aí acaba a série, Carlão. Aí eles devolvem Deep Space Nine e acabou. Não, eu acho que eu estou entendendo o que ele falou. Não precisa acabar a série, mas poderia ter um arcozinho, exato, poderia ter alguma coisa aí. Isso poderia sair gerar uma história arco mais substantiva e daí isso. Não sei, eu acho que é o que ele está tentando dizer. Exatamente, isso aí. Sair daí, saiu lá, que é a única coisa, porque, vamos lá, Bajor, ela estava ocupada pelos cardassianos. Os caras foram embora, eles deixaram quem eles quiseram lá, tá? Então, assim, qual é o prisioneiro que tem cardassiano lá? Porque eles estavam ocupados, exatamente. Então, assim, quem deve ter prisioneiro? Quem é Cardassia deve ter um monte de preso político lá, como a gente viu depois que tem mesmo. E aí, a Cardassia não, Bajor, a gente viu que realmente tem, que havia interesse em tirar essas pessoas. Mas, assim, a bem da verdade, é o que o Luiz falou. O Cardassia está ganhando o quê com esse acordo aí? Anistia. Simplesmente, de que acabou. Não vai mais se dizer a Cardassia é culpada, já fez-se a paz, entendeu? Não sei se eles estão preocupados. Assim, pelo perfil que a gente aprendeu dos cardassianos, eu não sei se essa anistia, a não ser que isso fosse colocado por um mal. Não, Cardassia está negociando um tratado com algum império não sei o que lá, e os caras colocaram isso como condição, mas fora isso, por Cardassia, estão nem aí para a opinião de mas Bajor. faz eles voltarem a ter uma relação com o Bajor. E aí eles vão comendo pelas beiradas e vão chegando de novo. Você tá passando pano, você tá muito salvadora. Não tô passando pano, não. Os cardassianos são assim, você vê, pelo que a gente viu já do Ducati e tal, eles estão sempre pensando lá na frente. Talvez a gente não enxergue o que eles estavam pensando com esse tratado, entendeu? Mas assim, do jeito que a coisa tá, qualquer cardassiano tivesse feito qualquer coisa ali, tivesse algo mais forte ali em Bajor, que nem chegou lá em Duet, que chega o cara dizendo ser o açougueiro de Galitepe, e aí os caras iam prendê-lo na hora e pronto. Com o tratado de paz, qualquer cardassiano pode andar livre em qualquer lugar, entendeu? Acabou. Não tem mais, entendeu? Passam a ter, agora vamos fazer uma relação aqui, vocês estão precisando de tal coisa? Eu tenho tal coisa. Vocês têm tal coisa, entendeu? E aí eles vão chegando e vão tomando de novo um espaço que eles largaram e que a gente sabe que nem todo mundo queria. Os militares não queriam largar. Foi a pressão do governo civil que fez com que eles deixassem a ocupação e livrassem Bajor. Mas os militares não queriam isso. E aí temos um outro problema, porque assim, lá atrás, desculpa, Luiz, te interromper, mas lá atrás o Luiz cita que a gente tem os religiosos de Bajor cuidando desse assunto, junto com os militares cardassianos, quando na verdade nenhum nem outro deveriam estar cuidando disso. Deveria ser diplomatas cardassianos com diplomatas bajorianos. Diplomata cardassiano é difícil achar, hein? Pois é. Não, mas nesse momento ainda, quem manda na coisa toda ainda são os militares. Sim. Em Cardassia. O governo civil só vai passar a ter poder em Cardassia sobre os militares após The Dice Cast. Então, até então, os caras é que têm o poder. E aí, eu não sei se você chegou a ouvir, mas o negócio do fato, né, do porquê da Win ser a que está ali negociando e não o governo bajoriano, vamos lembrar que o governo bajoriano continua provisório e ele só vai se resolver lá no episódio Shakaar. E a gente sabe que lá a Win estava almejando acumular os dois poderes, o religioso e o político, porque ela fala, não consegue ter um primeiro-ministro, não tem um primeiro-ministro, não tem um primeiro-ministro, eu vou ser a primeira-ministra então. E só que daí ela acaba se ferrando, porque daí o Shakaar entra na história e tal. Então, mas assim, você percebe que ela tinha esse perfil.
O negócio dela era tomar conta de tudo. E aí... Essa relação entre igreja e poder, ela realmente tem precedentes. Falando de igreja, comparando a questão religiosa, a instituição religiosa bajoriana a uma instituição que a gente possa guardar relação. Isso realmente não é nenhum problema em termos de questão de construção de história. Só que, assim, a gente não tira isso do episódio. A gente olha para o episódio e a gente começa a construir. O que poderia ter sido? Poderia ter sido um monte de coisa, que não foi. É mais uma das coisas que poderiam ter sido, que está ali jogada no episódio, mas que, na verdade, não evolui, né? Faz sentido o que você está colocando, só que essa que é a questão. É mais uma das coisas que estão lá no episódio lá que poderia sair dali e que não sai. A tristeza do episódio, que ele tem um potencial enorme de tudo isso que a gente está conversando e que a gente não viu em tela na realidade. A gente pode supor todas essas coisas. Acho que todas elas fazem sentido. Eu imagino que eles tivessem, eu posso imaginar pelo menos, que eles tivessem interesse de trazer alguns prisioneiros ali que ficaram em Bajor. Eu imagino que até esse presente do episódio, repatriá-los. De alguma maneira, dar um melhor destino para aqueles mestiços bajorianos cardassianos que estão lá, que a gente viu. Isso aí talvez fosse uma coisa de fato interessante. Mas talvez a coisa mais reter os orbes, né? Enrolar e reter os orbes é importante para eles. Eu lembro de um orbe retornado que foi o orbe do Trials and Tribulations, o orbe do tempo. Eu não estou lembrando de outros orbes retornados. Se for por conta do Nagus, né? Do Trials and Tribulations? Não tem um orbe que quem consegue o retorno dele é o grande Nagus? Não sei, isso me veio na cabeça agora. É o qual dessa temporada do Prophet Motive? Não é? Agora estou bobeando. Agora deu branco geral. Uhum. Pode ser, pode estar certo. Então, eu vejo importância nisso também, de não retornar. Mas a coisa talvez mais importante é uma coisa que é uma falha da série, que eu já mencionei antes. É de terem riquezas não exploradas no quadrante gama, que fossem interessantes para as várias versões do quadrante alfa. Inclusive a Federada, inclusive os bajorianos. Isso não é explorado na série. Isso é uma pena, porque aí você poderia dizer, tem as minas do planeta tal, tem o princípio ativo tal do planeta tal, que é muito importante para curar a doença tal, que é muito específica dos cardassianos, que mata muitos ou torna uma doença terrível para os cardassianos, que seria de interesse deles, jazidas de não sei o quê, e daí vai, ou seja, é muito inconveniente dos cardassianos terem uma relação ali à beira da fenda espacial, de terem prioridades, de terem salvos-condutos, que terem taxas menores, já que é uma coisa que quase não se fala em Star Trek, pagar para ter alguma coisa, porcentagem para entrar ali e usufruir daquilo em alguma medida ou forma, nem que seja entregar equipamento, sei lá, fazer trocas. Então isso tudo não é visto na série, e eu conseguiria imaginar que poderia se fazer um tratado em torno disso. Aí eu consigo imaginar, não, mas nesses termos, Bajor, tendo a fenda espacial do sistema deles e uma estação administrada pelos, em tese, do bem federados, ela tem muito poder, porque ela poderia, ao distribuir essa riqueza, conseguir coisas que eles não tinham, talvez naves, talvez outras coisas tecnológicas. Daí vai, retorno de artefatos, qualquer história compartilhada entre esses povos, que poderia ser interessante retornar para Bajor. Daí vai, o Arco da Velha. Mas, de novo, é uma falha da série. Essa posição pujante, que poderia ser bem estabelecida com a fenda espacial se conectando ao quadrante gama, não é bem estabelecida na série. Por incrível que pareça. É uma coisa aqui e ali, uma coisa acolá. Não tem essa força para ser uma coisa importante, de pessoal ter interesse de ter a posição ali, ter um motivo claro para ter a posição ali, um motivo palpável. Então eu acho que isso é uma falha. E é uma coisa que justificaria esse tratado, entendeu? Mas também a gente não tem essa clareza aí, entendeu? Inclusive, Luiz, até a própria afirmação que é feita pelo Picard no piloto do Cisco, e onde ele diz, olha, você colocou o Bajor no mapa, isso aqui se tornou um dos postos comerciais e científicos mais importantes da Federação, e
ficou na conversa, como você comentou. Isso é uma falha. Eu comento, de tempos em tempos eu lembro de comentar isso. Alguma coisa me faz lembrar isso, A gente encontrou um grande inimigo, né? Perigoso, poderoso e tal. A gente encontrou um grande inimigo. Mas as coisas maravilhosas, coisas ricas, a gente não encontrou no Quadrante Gama. E foi uma pena, eu acho. Entendeu? É que no começo da série eles estavam tateando e vendo para onde ia. E aí, quando surgiu a questão do Dominion, eles acabaram se tornando o principal foco, e aí essa coisa da exploração do Quadrante Gama era incompatível com a ideia do Dominion. E tomou conta, e aí acabou indo para outro caminho, e aí realmente... até porque não fazia sentido você fazer excursão pro lugar onde os caras estão querendo cortar a sua cabeça. Mas uma coisa automaticamente exclui a outra. Tem que fazer. Sim. Não, com certeza. Agora, sobre a morte do Burrell, eu gostaria de dizer que eu vou sentir falta dele, mas infelizmente não vai ser verdade. Assim, o personagem era muito interessante, a ideia dele, criada lá quando trouxeram ele em The Hands of the Prophets, no último episódio da primeira temporada, eu acho que foi legal, aquele episódio é muito bom, é interessante, mas eu acho que o personagem não decolou, e acho que muito por conta do ator. Eu acho que ele não soube, sei lá, faltou alguma coisa ali. E a gente vê nesse episódio, por exemplo, o Burrell antes do implante positrônico na cabeça e depois em que ele tenta simular, né, alguma coisa robótica, uma coisa como se ele não tivesse mais empatia por nada, mas assim... Você não vê muita diferença. Então você vê que ele sempre foi muito apático. Você quer dizer que ele é tão insosso quanto, né? Não faz tiveram que colocar no texto. Pior que isso, entendeu? Se não tivesse no texo, a gente não ia saber o que estava rolando ali, não. E aí, eles puseram no texto. Só da atuação assim, ingênua, não ia rolar, não. Ele é muito, muito duro mesmo. E aí, como desde o começo o Philip Englund não entrou muito bem no papel, aí acho que os roteiristas meio que broxaram assim para escrever pro cara. E aí acho que falaram, o que nós vamos fazer com ele? E aí é interessante, né, tem uma trivia, que aí o Ira e o Moore levaram o roteiro pro Michael Piller ler, ele ainda estava, né, ainda envolvido nesse sentido, né, em ler os roteiros, dar os pitacos e tal, e ele fala assim, pra mim é um erro vocês matarem o Burrell, eu acho que vocês não deviam matar. Aí o Ira e o Moore falam, não, olha, a gente, né, não sabe pra onde ir com esse personagem, não sei o que, deram todos os motivos deles, e aí o Michael Piller já estava naquela de que ele iria cumprir a promessa que ele tinha feito lá no jogo de beisebol pro Ira, que a gente comentou no episódio passado até, e aí ele falou assim, então tá bom, então vocês fazem o que vocês querem, e a partir daí, parece que ele não leu mais nenhum roteiro, então ele realmente, assim, tipo, esse episódio marca a passada de bastão de vez pro Ira, passou a ser totalmente responsabilidade do Ira o que ele estava fazendo ali, e aí inclusive esse é o primeiro episódio de Deep Space Nine após a estreia de Voyager, então a partir de agora Deep Space Nine segue de novo sempre junto com uma outra série de jornada, então assim, não sei para vocês assim, né, e é gozado, Castanha, eu lembro que no In the Hands of the Prophets eu perguntei para vocês, o Burrell não nasceu meio morto, assim, porque do tipo, ele é um cara bonzinho, não vai ter conflito com a federação, tal, né? Eles já trouxeram a Win ali, que a Win faz muito mais sentido, então do tipo, queriam fazer o cara, né, tava tudo meio que se encaminhando pro cara ser o Kai, e aí não faria, a gente via que dramaticamente não seria interessante pra série, né? E aí me parece que meio que foi isso, o que foi ocorrendo junto com o fato do ator não ter respondido ao que precisava. Ele nunca acertou um tom do cara sereno e ao mesmo tempo com presença. O que ele conseguia entregar era uma espécie de apatia, uma coisa meio, sei lá, blasé, o cara meio fora do presente. O cara não conseguia entregar uma pessoa muito espiritualizada que ao mesmo tempo tivesse presença ali, física ali
lidando com a política, com os atores políticos e religiosos de Bajor. Ele nunca foi capaz disso, então eu acho que isso foi broxando, sem dúvida. E para tê-lo, então ele aparece em The Hands of the Prophets como, naquele momento, Vedek Win e Vedek Bareil. Então, naquele momento, ele aparece como um aliado do Ben Sisko, naquele momento como aliado. Então, para sustentar os dois como aliados, eles teriam que continuar fazendo várias histórias bajorianas em quantidade similar ao que fizeram na, digamos, segunda temporada, do In the Hands of the Prophet, do Do It em diante, considerando toda a segunda temporada. Mas, inclusive recentemente na entrevista do Sharon Podwan, do Arabé com Conor Trinneer e do Dominic Keating, ele fala que havia um retorno ruim das histórias políticas bajorianas, e palavras dele, tá? Discutíveis. Mas não tinha um retorno tão ruim com as histórias religiosas bajorianas, que eles poderiam continuar explorando, mas as histórias políticas havia um problema de retorno de fãs. Então, se você junta isso, você junta o fato de que na temporada seguinte você não tem a Kai Winn, a temporada inteira, que digamos foi a temporada que o Arabé realmente se soltou para fazer diversas coisas que ele não tinha feito antes e tal, você começa a pensar, tipo, não tinha como sustentar os dois. E quem eu vou manter? Primeiro critério, quem tem mais peso? Óbvio que é Louise Fletcher. Segundo critério, qual é o personagem que oferece mais conflito? Óbvio que é a Kai Winn. Então, o cara estava morto. Só faltava matar, gente. É uma morte muito anunciada. Quando a gente tem o benefício da retrospectiva. Era uma morte muito anunciada, entendeu? E a coisa mais engraçada, gente, que na época, de fato, teve esse movimento, Viúvas do Bareil, não sei, Friends of Bareil, sei lá. Os amigos do Vedek Bareil. Eu lembro que chegou o Jetcon, eu lembro que o pessoal do Jetcon se correspondeu, ou recebeu correspondência de grupos desses Friends of Bareil. Quase como amigos tipo do assim, o Ron Moore mata mais um, entendeu? O Ron Moore estava sob pressão de matar muita gente na época. Ron Moore mata mais um, entendeu? Coisas de Star Trek. Eu lembro nitidamente disso, eu ficava assim, será que tinha tanta gente que gostava desse cara mesmo? Era uma eu achava a ideia do personagem legal, mas a execução do ator nunca foi uma coisa tão legal. A ideia dele era boa. Talvez pelo fato dele ser, num primeiro momento, um antagonista da Kai Winn, que é uma pessoa que desperta antipatia. E aí, essa antipatia pela Kai Winn se canalizasse numa simpatia pelo Bareil, num primeiro momento. Né? E talvez daí angariar essa simpatia de forma acidental por conta desse aspecto, né? De ser o cara bonzinho que vai rivalizar com a Kai Winn, que é do mal, talvez. Isso no início se explicasse, mas à medida que o desenvolvimento foi acontecendo, não se justificava, né? De forma alguma. Um detalhezinho idiota, uma coisa que para mim, voltando ao várias casas, mas eu acabei esquecendo. É que para mim não faz sentido você fazer uma autópsia do cara que tomou O cara morreu porque ele explodiu o negócio no peito dele, né? A gente vai fazer uma autópsia. Um choque, né? Eu acho que daí é o Bashir querendo aprender. Tipo, vamos ver o que foi que aconteceu com ele, para que próximas vezes eu possa achar uma solução para casos parecidos. Eu acho normal isso daí. Não, eu querendo passar pano, eu simplificaria. Olha, procedimento padrão da federação. Morreu numa situação tal, tem que fazer autópsia. Porque eu vou fazer autópsia disso aí para quê? O cara tomou um teco no peito, explodiu. Então, é que aqui, hoje, pra gente, a autópsia é feita para definir por que o cara morreu. E, em geral, ela é feita quando alguma coisa suspeita. Exatamente. Mas eu acho que ali a autópsia é feita no sentido da ciência pura mesmo. E vamos aí temos um problema, porque para fazer isso tinha que ter autorização da família, né? Mas isso daí já estava equalizado, não precisa dizer que tinha autorização da família, entendeu? Então, se é para isso, se é para fazer mas eles já estão num período mais para frente, né? Talvez isso... são pessoas mais está na carteirinha de identidade dele, que ele é doador de órgãos. Certo? Isso, exatamente. Não, mas assim, o mundo não acaba por causa disso, não.
isso é fácil de defender. Mas me causou estranheza quando eu vi. Eu acho que é bem o perfil do Bashir, assim, né? Ele vai escrever um paper a respeito, tá? Então, mas será que é a prática comum a pessoa morrer, no mundo de jornada, eu digo, uma pessoa morre, o cadáver é posto em estase imediatamente? Será que é a prática comum essa? Aí você vai dispor daquele corpo ali sem decaimento nenhum? Será que essa é a prática comum? Agora eu fiquei... Eu acho que, assim, dado que explicitamente o nunca foi mencionado, né? A autópsia, aí ele colocou para preservar, para ficar tudo preservado da maneira como estava antes dele começar, entendeu? Porque daí ele foi lá informar a Kira, foi informar o Cisco, foi informar a Kaiwin e tal. Aí ele volta para fazer a autópsia. Com aquela roupinha simpática, parece o Chapéu Colorado. Né? É muito engraçada aquela roupinha dele. Doida aquela roupa, doida. E agora, uma coisa interessante que tem ao longo do episódio, assim, não é só algo que eu notei, mas o Bashir começa chamando a Kira de Major, logo no início, quando ele fala que o Barrow morreu da primeira vez, ele chama ela, não, Major, tal, não sei o quê. Depois ele passa a chamá-la de Kira e acaba chamando ela de Nerys. Então eu acho que é uma evolução junto com o sentimento que você vê da Kira durante o episódio e a empatia do Bashir, que aliás, né, o Carlão falou que o Siddig está muito bem, eu achei ele excelente nesse episódio. Sim. Ele está ultra, assim, sério, você vê que ele está abatido com tudo o que está acontecendo, dele não conseguir salvar o Barrel, dele ter que fazer escolhas em que ele não gostaria para poder salvá-lo, porque era a vontade do paciente dele, tudo. Então, eu acho que ele está muito bem. Eu gostei muito do Bashir nesse episódio. E a cena que eu comentei, né, dele com a Win, para mim é matadora aquela cena. Acho que a outra cena que chega perto é a cena do final, da Kira se despedindo do Barrel, que é bem tocante, assim, né? Ela fala, poxa, eu tinha tanta coisa que eu gostaria de te contar, e aí começa a falar da impressão que ela teve quando o viu pela primeira vez, tal, e então eu achei também muito boa essa cena final deles, assim. É um tipo de emoção? De emoção. De emoção. Eu não sei, eu acho a cena do Siddig com o Fletcher muito legal por conta da ação do Bashir ali. E claro que a Owen também, mas como eu não consigo comprar esse sentimento de urgência, essa necessidade toda que ela tem de assinar esse tratado e essa quase incompetência que ela demonstra nesse episódio, ela parece, né, como o Luiz comentou, ela é totalmente incapaz. Essa cena, ela fica meio, pelo lado dela, ela fica meio vazia, porque eu fico esperando que, sabe, que ela esteja fazendo um personagem dentro do personagem. Não é a Kaiwin, pelo menos eu esperaria. Então, não compro muito a cena, não pelos atores, mas pelo contexto. Eu não consigo me envolver com ela. Mas, com certeza, é um diálogo, né? O texto é bastante perfeito. E lá atrás, também, por não comprar esse relacionamento da Doyle com a Kira, também eu me sinto muito tocado nesse final da Kira. Não, esse episódio ele cansa um pouco, pelo menos para mim, para que eu realmente me incomode com ele. Eu estou pensando, não, ele vai acabar agora. Essa cena aí da Win, eu acho que tem 2 pontos. Um, que ela mesma fala para o Cisco que ela nunca imaginou que ela teria que lidar com cardassianos. E a gente sabe que ela é super ortodoxa. Lembra lá no começo que ela não queria lá da escola que a Keiko ensinasse sobre a federação para as crianças bajorianas? Então, ela tem uma versão, assim, a esse tipo de coisa. Eu acho que ela pode ser muito boa para lidar com bajorianos, mas não necessariamente com cardassianos, né? Sim, mas o que acontece? Ela, no final das contas, ela está fazendo isso porque ela não... A percepção que passa é que ela não consegue entender o relatório que o Barrel fez. Ela vai lá com o tagzinho, isso aqui. A dificuldade que ela, pelo menos, demonstra ali, eu até é crível, né? A gente consegue acreditar que ela tenha dificuldade no trato das relações que a gente raramente vê. A gente vê esse breve momento, depois a gente não vê mais. Os cardassianos, ok. Mas o que eu pelo menos, a leitura que vem mais para mim, é que ela tem dificuldade de compreender o relatório do cara. Assim,
Eu acho que ela é muito hábil em se tratando de bajorianos, da vida ali em Bajor. Mas ela estava meio ali acima do que ela seria capaz. Porque uma coisa é você saber querer o poder e tal, e fazer coisas para isso, que foi o que ela fez ali com o Jaro Essa, que foi o que ela fez com o Barrel. Outra coisa é ela chegar e lidar com cardassianos. Eu acho que ela não tinha realmente essa habilidade. E aí, o negócio de querer agilidade para o negócio, eu acho que foi uma coisa que aconteceu que foi inesperada, que foi o acidente com o Barrel. Porque eles estavam ali fazendo, eles iam lá e encontrar o cara, ninguém ia saber, a federação não ia saber, eles iam discutir lá, tal, blá, 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 iam resolver, beleza, ela ia voltar para Bajor, toda felizinha, e talvez tivesse que fazer alguma coisa para se livrar do Barrel, porque eu acho que a gente não sabe. E aí, obviamente, foi o que eu falei desde o início, que a gente está imaginando coisas que estão ali, mas que podem ser muito críveis, de que talvez ela tenha sido meio que caiu no colo dela isso, porque o Barrel começou a discussão com o Cardassia, porque a gente consegue enxergar nele o cara que gostaria de fazer Bajor se curar com relação às dores que aconteceram durante a ocupação. E que ele via nesse caminho uma retratação de Cardassia, um acordo de paz e tal. Talvez não fosse isso o que a Kaiwin quisesse. Aí ela vê uma oportunidade ali, mas ao mesmo tempo ela do tipo, em algum momento esse cara tem que morrer, entendeu? Se ele for muito bom nisso aqui e ficar em evidência, eu posso perder aqui o meu posto de Kai. Então, eu acho que ela viu a oportunidade ali. Não, o negócio eu preciso dele, e força, né, como eu falei anteriormente, força ao máximo para o cara ferrar a saúde dele para que o tratado seja finalizado, e aí o cara morre e ela se livra dele e resolve tudo. Pô, assinei o tratado, eu sou a fodona de Bajor, o cara que morreu ali e tal, teve o seu reconhecimento e tal, mas agora ele não vai me ameaçar em nada, minha posição tá garantida, entendeu? Pois é, mas você deveria escrever, você o Luiz Castanheira Salvador deveria ser roteirista. Pô, mas legal, gostei. Nesse episódio aqui daria bastante coisa interessante. Não, mas assim, eu acho que... Como a gente falou lá atrás, o episódio tem aponta para várias direções, mas ele não abraça nenhum. Esse é um problema. Mas aí eu acho que lá pra frente o Ronald D. Moore se redime lindamente, que a gente tem um episódio que tem assim digamos que se parece um pouco com esse daqui, em algumas coisas que se propôs a fazer, que é o In the Cards, e que é infinitamente melhor. Então no In the Cards ele acertou a mão. É verdade. Eu acho que aí ele foi feliz. Aqui ele não foi tão feliz assim. É que eles estavam querendo destruir o cara, né? Eles deram uma sacaneada boa no Fascination. Já devia saber que iam matá-lo, né? Porque Fascination é 2 episódios atrás, então quer dizer, já estava tudo meio planejado aqui. O Ron Moore já devia estar escrevendo o roteiro e tal. Então... mas tem outras questões, por exemplo, quando a gente tem guardadas todas as proporções e tal. Mas, por exemplo, Sarek é um episódio que basicamente aborda ao mesmo tempo. Então, é um embaixador e tal, e de repente ele precisa conduzir uma negociação que é fundamental. E eu vi um cara tá ferrado, e é claro que são questões diferentes. O que eu estou querendo dizer é que dá para fazer isso de outras maneiras, tem outras formas de fazer. Essa coisa do Frankenstein, de desmontando o cara, e sem definir direito o que você quer fazer, você quer falar sobre o quê? Você quer falar sobre o tratado? Você quer falar sobre a Kaiwin? Você quer falar sobre o dilema médico do Bashir? Você quer falar sobre a relação dele com a Kira? Não fala sobre nada. Então, assim, eu acho que esse que é bom, né? Sendo repetitivo, daria para se pega um viés e aposta nisso, então eu acho que a melhor aposta, pelo que eu vejo aqui do episódio, seria focar em cima do dilema do Bashir, como ele lida com essa questão, seria talvez
a melhor saída. Muito bem. Castanha, tem mais alguma coisa que você queria falar do episódio? É uma coisa que eu notei. Tem a cena final da Kira se despedindo do Bareil ali. É claro que eu não entro nela porque é um relacionamento fadado ao fracasso e nunca teve muita minha simpatia. Mas assim, a estética é legal, a atuação é legal e quando a câmera vai se afastando, né, vai dando uma espécie de zoom out ali, você vê o teto, que é uma coisa meio incomum ali, e eu acho bem legal isso. E em DS9 os cenários isso era mais a regra do que as exceções. Tinha um teto, as coisas eram funcionais, mas apareciam muito pouco. Acho bem legal mencionar isso. E a música, pelo que eu entendo, parte ali da melodia, parte dessa composição, uma variação dessa composição, mais tarde ela foi juntada à música que o Dennis McCarthy compôs pro The Visitor, e a gente começou a chamar, os fãs começaram a chamar, eu acho que ela nem é chamada assim, começaram a chamar de Suite The Visitor. E eu tô lembrando isso porque essa parte dessa música só exatamente, talvez uma variante dela, que talvez eu não estivesse pronta nesse episódio, é exatamente a música que toca quando o Oda e a Kira estão se despedindo no último episódio. Então eu não tinha reparado nisso, aí eu vi, eu falei, tá. Aí eu reparei agora, pode não ser idêntico, ele pode ter mexido um pouco na composição, entendeu? Pode estar em outra ordem, alguma coisa, mas a gente remete com certeza ali ao final. Aí acaba dando uma animada, mas é por outra lembrança, né? Aqui, a Naná faz bem o que tem que fazer, tipo, ir pro sacrifício, né? Ó, não tem jeito, tem que fazer, eu tô tristona e tal, vou contar uma história, vou ler isso aqui. Ela faz profissionalmente, mas né, faz competentemente, como ela é capaz de fazer, mas não tem muito brilho, né? Mas aí a música a gente remete ao episódio final da série, mas é uma lembrança forte e tal. No mais, A que você comentou, Luiz, é interessante sim, porque o ângulo da câmera falando sobre a cena, né? Ela abre e ela vai afastando, e você tem a cama onde o Bareil está deitado, você tem aquele lençol branco em volta, você tem um arco de iluminação, aquela iluminação que ela pega ali lateral, e em cima as luzes, então faz como se fosse uma moldura de quadro para esse momento ali. Então, realmente, pelo menos nesse momento aqui, trabalho de fotografia utilizando essa iluminação e esse trabalho de construção do cenário da enfermaria, que a gente raramente vê, dá uma ideia. A gente não vê o cenário todo, mas eu tenho quase certeza que aquele cenário está ali o tempo todo. A gente não vê os tetos, mas que os ângulos não são favoráveis. Geralmente o ângulo é rosto, médio. É uma coisa você não tem esses chão, ângulos, né, do doidos de do pegar chão. de baixo. Entendeu? Que você vai ver esse teto aí. Não que nunca apareça teto em Just Nine, até tem tomadas no Promenade, o cara tá com vários níveis e faz de propósito para ver. E eu acho legal porque a regra no cenário de Just Nine que era uma coisa toda construída. E eu acho que é uma coisa que sempre ajudou a série, né? Pra ter essa ambiência e tal. E eu fiquei, caramba, vou saindo da câmera e falei, aquilo deve estar tudo ali, sim. E é um ângulo raro da enfermaria. Eu não me lembro realmente desse ângulo. Na enfermaria não. A enfermaria é muito... Você vê ali os painéis, você vê muito pouco além disso. Exato. Entendeu? Também eu não sei até que ponto ali aqueles painéis estão emitindo a própria luz ou às vezes é efeito visual que eles colocam depois. Às vezes eu tenho um pouco de dúvida para ficar melhor na pós-produção, a versão finalizada. Se você está vendo aquela imagem ali gerada por uma tela, que eu acho que não é, eu acho que é efeito visual, como isso é melhor feito e tal, o teto acaba não aparecendo. Mas foi isso que eu lembro. Só uma nota final para quem ficou triste com a morte do Bareil, ainda vai ter a oportunidade de vê-lo lá no episódio da 6ª temporada, o Resurrection, que é um dos episódios do Universo Espelho. Esse é cruel. Ele não é tão ruim quanto o último episódio do Universo Espelho da 7ª temporada, mas é o penúltimo mais fraco, o Resurrection, com certeza. Muito bem, vamos então para as notas. Carlão, você que é a sua primeira participação aqui, a gente faz as notas seguindo o padrão do TB, de 0 a 4 estrelas.
podendo ter meia estrela aí. Vamos começar pro Castanha, já que você é o nosso convidado, deixar o convidado mais à vontade aqui. Qual que seria a sua nota para Life Support, Castanha? Não, para mim continua sendo uma estrela. Esse não dá. Eu acho que a gente vai ter alguma coisinha desse tratado. Eu não tô lembrando se é no Destiny. A gente vai falar alguma coisa desse tratado, mas é mínimo e é um personagem. Talvez mais pelo ator do que pelo personagem que a gente saiu da nossa vida aí de DS9. E os atores fizeram o que podiam, de modo geral. Talvez tirando o Aaron Eisenberg, talvez, não sei, o material também não ajudou muito e tal. Mas pra mim esse episódio é complicado pra mim mesmo. Continuou complicado. E você, Carlão? Eu segui o relator e vou dar umzinho só por causa do Cid. Não, se não fosse ele... Era difícil de salvar isso aí. Eu vou ser mais generosa. Eu gostei de ficar pensando aqui em tudo que poderia ter sido, entendeu? Preenchendo as lacunas. Dando uma de Ronald aqui e tal, escrevendo o roteiro, e vou dar 2 estrelas. Eu acho que ele não é tão ruim quanto estava pintando quando eu estava lendo os reviews. Acho que tem coisa que se salva sim. Acho que o grande erro dele foi ter falado sobre muitos assuntos e ter acabado não se aprofundando em nenhum deles. E a história B, que foi muito ruim e que tomou tempo do episódio, que poderia ter sido somente ali focado na história A, e aí você poderia ter colocado diversas coisas e poderiam ter feito o episódio ficar muito interessante. Que tem gente que critica porque acha que prejudica o personagem do Bashir. Eu pessoalmente não acho. Tem gente que junta esse episódio com aquele da temporada seguinte, o Sons of Morg, e meio que tenta compor o Bashir como uma enfermaria dos horrores. Eu não compro muito essa ideia, mas eu sei que na época tinha gente que se incomodava muito, achava que esse episódio em particular não foi um bom episódio pro Bashir. Eu não tenho esse grave problema aqui. Eu acho muito desconjuntado só. Eu achei que foi exemplar, eu acho. Tem essa questão do Tecnobabomeiro. E a Tecnobaboseira é terrível, assim. É horroroso e tal. E aí são duas coisas. E a etapa final eu acho muito perigosa. Aquela, não, o cara tá morrendo, teve um AVC. Não, Star Trek, o cara bota o positrônico, o cara fica robotizado, mas tá vivo ali. Tá no esquema. Mas aí o Bashir se recusou, né? Porque não, ele falou, pô, agora o cara não a primeira etapa do que ele fez, entendeu? Então isso aí eu já acho meio complicado. Talvez tenha episódios, se a gente pensar aqui, já tem episódios que já não funcione. Se isso aí é uma coisa, digamos, possível. É claro que é super alienígena, né? É claro que tirando super alienígena, a tecnologia assim federada padrão, eu acho meio mas não sabemos quanto isso é do Bashir, o quanto isso é algo, digamos, usual na medicina federal. Eu espero que seja pouco usual. Eu vejo assim também. Você vê que ele tem muito assim, um negócio experimental, essa droga experimental aqui, vamos tentar e tal. E a gente sabe que ele é um cara fora da curva, mais pra frente a gente vai saber disso, né? Sim. Mas aí, assim, uma questão, falando, como eu estava comentando, junto a dois problemas que um só, que é. E então, quando a gente junta as duas coisas, é ruim. Diálogos positivos é ruim, Tecnobubble é ruim. Junta as duas coisas. Ele usa Tecnobubble para explicar para a gente o que ele está fazendo. Então, isso cansa. Mas a questão é, ele está tentando, nesse primeiro momento, ele está tentando salvar a vida do cara. E depois tentando ressuscitar o cara. Eu acho que a questão da droga, quando ele oferece a droga, assim, se ele fica quieto, ele não é obrigado a falar da droga, ela é experimental. E você, olha, eu vou ter que colocar o cara em êxtase e acabou. Mas ele oferece a solução que ele não quer dar. Isso é um contrassenso. Por quê? Essa solução que ele oferece, ela não vai, segundo o próprio argumento dele, oferecer nenhum benefício para ele. Na verdade, só vai colocar ele em risco. Mas isso é uma discussão. Todas essas discussões dentro do episódio, elas são discussões. E isso eu acho que é mais um ponto que poderia ser discutido, essa questão da ética, e não afirmado, mas discutido. Quando se faz o que e como, eu acho que isso é legal. Seria legal discutir. E essa posição ética do Bashir, quando eu digo que é discutível, eu não estou colocando ela em dúvida. Eu digo que é algo
que vale a pena colocar na mesa para conversar. Mas o posicionamento dele e o trabalho dele nesse episódio eu achei bem interessante. É o que eu acho que salva o melhor episódio. E a cena do Odo, quando ele coloca o Jake na cadeia, eu também acho divertido. É o meu momento cérebro de Spock. Eu acho divertido aquele momento ali. Mas é isso. Mais. Muito bem, então vamos encerrar aqui mais um episódio. Castanha, muito obrigada pelo bate-papo. Valeu. Carlão, muito obrigada pela participação aqui especial no Balde do Odo. Ficamos muito felizes em recebê-lo aqui e já tem coisa marcada para você retornar. Opa, então, isso aí. Vamos lá, vamos ver se eu passo no teste aqui na prova. Vamos ver. Vamos esperar a ligação do RH dizendo se eu fui aprovado ou não. Estou esperando aqui ansioso. Obrigado aí pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês dois aí, dois queridos do TB, falando de Deep Space Nine. E como diz o Big Boss Salvador Nogueira, jornada até quando é ruim é bom. E a gente gostaria de agradecer você que ficou nos escutando até agora. Não deixe de comentar se você está ouvindo pela página do Trek Brasilis ou por algum agregador. Vai lá no TB, comenta, ou vai no YouTube, comenta também. Os episódios são lançados simultaneamente tanto no trekbrasilis.org quanto no canal do YouTube do TB. Pode comentar lá, que a gente sempre está lendo, responde, diga o que você achou do episódio, se você teve se vocês tiveram as mesmas impressões que a gente, se vocês discordam. Estamos sempre abertos para debater sobre Deep Space Nine. Muito obrigada e daqui 15 dias a gente volta com mais um episódio de Deep Space Nine. Falou!